Só me pergunto o que é que aconteceu. Só me pergunto o que é que aconteceu. No ar, programa Antena Ligada. Música, notícia, cultura e sindicalismo. Agora são 10 horas e 6 minutos. Hoje é quinta-feira, 22 de março, Dia Mundial da Água. Bom dia para você que nos acompanha aqui na Rádio Trabalhador. Bom dia para você que nos acompanha pelo nosso canal no Facebook também. O programa Antena Ligada já está no ar. Bom dia. Os destaques de hoje são os seguintes, hein? Acabou de sair uma pesquisa que foi publicada pelo Estadão Ipsos. Lula é o mais bem avaliado entre os presidenciáveis. Dia Mundial da Água, hoje comemora-se o Dia Mundial da Água, hoje 22 de março. E tem notícia boa e tem notícia ruim sobre esse assunto aqui, hein? Parece que a Coca-Cola quer comprar aí as águas do Brasil, é isso mesmo? Quer controlar as águas do Brasil? Já tem uma questão que envolve, polêmica que envolve a Coca-Cola na África. E aí, você vai acompanhar essa informação aqui com a gente. Acontece também, agora no começo de abril, o 6º Congresso Nacional da CNT, que é a Central de Movimentos Populares. E hoje a gente recebe em estúdio o Walter Monteiro, que é coordenador regional aqui da Central dos Movimentos Populares. Walter, seja bem-vindo à Rádio Trabalhador. Bom dia para você. Bom dia, Roberto. Bom dia, William. Bom dia, trabalhadores e trabalhadoras desse país. Aqueles homens e mulheres que enfrentam esses tempos nebulosos que estamos passando. Olha, eu quero agradecer a você que nos acompanha diariamente, sempre às 10 da manhã, aqui no Antena Ligada, aqui a radiotrabalhador.com.br está aberta para você fazer o seu comentário, aqui não tem censura. Essa pesquisa que acaba de ser publicada, Walter, é uma pesquisa realizada pelo jornal Estadão e o Instituto Ipsos, mostrando aí que Lula é o mais bem avaliado entre os presidenciáveis. Essa pesquisa ela é realizada mensalmente. Vamos aqui aos números, vamos saber como é que estão aí, como é que a população está avaliando os presidenciáveis. Olha, dentre os candidatos que pretendem ser o novo presidente do Brasil, o Temer é o pior, mais mal avaliado. Desaprovação de Temer está em 94%. E ainda assim quer ser candidato? O que você acha disso, Walter? Não, isso é um absurdo, né? Veja bem, como é que nós temos um mandatário da nação, e diga-se passagem, um presidente fruto de um golpe, né, um golpe jurídico, midiático e parlamentar, que está destruindo a nossa nação. Está entregando as reservas naturais, está aí a notícia do dia. Nesse Dia Mundial da Água, é a entrega dos potenciais das reservas minerais da água às grandes potências e os grandes mercados internacionais. Um presidente desse quer o quê? Quer ser candidato à reeleição? Quer ser candidato. Vamos aqui ver os outros números. O Temer está aí, 94% de desaprovação. Outros presidenciáveis, depois vem Fernando Collor, que é do PTC de Alagoas, 86% de desaprovação. Nessa tabela aí de desaprovados, o Temer é o pior, com 94%, seguido de Fernando Collor, com 86%. Depois tem o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, 71% de desaprovação. Evidentemente que o Rodrigo Maia bancou aí a reforma trabalhista, bancou diversos projetos, a própria a PEC 85, que congelou investimento em educação, saúde por 20 anos, bancou vários projetos aí contra a população mais pobre. O resultado está aparecendo aqui, ó. É o terceiro pior avaliado, com 71%. O que você acha? Você veja bem o que é, né? Veja bem quem que é a classe política que hoje governa esse país. O presidente, 94% de rejeição popular. O presidente, que é o segundo da linha sucessória, o presidente da Câmara dos Deputados, o tal Botafogo, né?
71%. Essa é a classe política que manda nos destinos desse país. Tem mais né? gente aqui, viu, Walter? Tem mais gente aqui que está desaprovado, está lá no topo. Você quer ver um negócio? A gente tem aqui, depois do Maia, do Rodrigo Maia com 71% de reprovação, o Henrique Meirelles com 69% de reprovação. Henrique Meirelles chegou no meio do caminho aí e resolveu que quer ser candidato, quer ser presidente do Brasil. E aí a pesquisa está demonstrando. Aliás, vale a pena dizer aqui que esta pesquisa ela é realizada mensalmente. Mensalmente. Aí o ministro aparece com 69% de reprovação. Na sequência, a pesquisa traz os seguintes dados. Ciro Gomes, Fernando Haddad e Geraldo Alckmin, 66% de reprovação. Até aqui, a gente pode chegar a uma conclusão. Todos esses pré-candidatos presidenciáveis não passa de 22% a aprovação desse pessoal todo que está aqui para cima. Não passa de 22%. Tá? E aí, quem são os primeiros colocados? Ou, neste momento, os melhores avaliados. E tem uma outra informação, viu, Walter? Muito importante. Essa pesquisa foi realizada alguns dias antes do episódio que culminou aí com a morte da vereadora Marielle. Certamente o cenário deu uma mudada aqui. Deu uma mudada, porque as pessoas foram às ruas contra a violência, estão indo ainda às ruas contra a violência. Essa pesquisa reflete uma realidade de fevereiro, porém, antes do episódio aí, que culminou com a lamentável morte da vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson. Bom, mas vamos lá. O que a pesquisa trouxe de mais informações? O Joaquim Barbosa, ex-ministro do STF, está em negociação, não sabe se vai ser candidato, mas apareceu aqui na pesquisa o nome dele. Ele é o terceiro menos rejeitado. Qual a rejeição do Joaquim Barbosa? 42%. Qual a aprovação do Joaquim Barbosa? 38%. Isso é a pesquisa. Quem é o segundo? Quem é que está em segundo lugar? Deputado Jair Bolsonaro, que tem uma rejeição de 60% e uma aprovação de 24%. Se a gente comparar o Joaquim Barbosa com o Bolsonaro, veja lá, a rejeição do Joaquim Barbosa é de 42% e a rejeição do Bolsonaro é de 60%. A aprovação do Joaquim Barbosa é de 38% e a aprovação do Bolsonaro é de 24%. Então aqui o Joaquim Barbosa colocou o Bolsonaro no bolso, em termos desta pesquisa, tá? Pesquisa realizada pelo jornal Estadão e o Instituto Ipsos, pesquisa que é realizada mensalmente. E quem é que é o primeiro lugar? Candidato Lula, tem rejeição de 57% e uma aprovação de 41%. Se a gente comparar os dados aqui do Lula com o Joaquim Barbosa, fica assim, ó, o Joaquim Barbosa tem uma rejeição de 42% e o Lula uma rejeição de 57%. Mas Joaquim Barbosa não ocupou nenhum cargo político, nem de gestão, nem de nada. Né? Tem esse detalhe. Em relação, e o Joaquim Barbosa tem uma aprovação de 38%. E o Lula tem uma aprovação de 41%. Mesmo tendo sido presidente por 2 vezes e está sofrendo aí essa avalanche de informações que a gente acompanha na mídia. Se compararmos o Lula com o deputado Jair Bolsonaro, que está em segundo lugar nesta pesquisa, temos a seguinte situação. A rejeição de Bolsonaro é de 60%. E subiu 2 pontos da pesquisa do mês anterior para esta. A rejeição de Lula é de 57%. Então, é interessante esse dado aqui, porque a rejeição de Lula é menor do que a rejeição de Bolsonaro. E a aprovação de Lula é quase o dobro da aprovação de Bolsonaro. A aprovação de Bolsonaro é de 24% e a aprovação de Lula é de 41%. Walter, diante desses dados colocados aí, gostaria de ouvir um comentário seu. Não, os dados demonstram claramente que a população já está definida. A população já definiu o seu rumo. Né? Veja bem que todos os outros candidatos do campo conservador, do campo que defende o desmonte do Estado brasileiro, se juntar todos eles, as aprovações no índice
de intenções de voto, não chega aos 41% do ex-presidente Lula. E veja bem que o presidente Lula está passando pelo inferno astral, sendo atacado por todos os lados. O meio jurídico, o meio midiático, o meio político, e segue firme. E segue firme porque a população brasileira sabe o que ela quer. Ela quer o retorno de um país governado para o bem-estar social, para a sua população mais pobre e mais miserável. A saída desse país só tem uma. É Luiz Inácio Lula da Silva, e nós, movimentos sociais, sindicais e populares, dizemos, em alto bom som, eleição sem Lula é fraude. Agora são 10 horas e 16 minutos. Ainda em relação a essa pesquisa realizada pelo Estadão e pelo Instituto Ipsos, eu quero destacar e chamar a sua atenção, você que acompanha a Rádio Trabalhadora aqui pelo nosso canal de áudio, também aqui pelo nosso canal de Facebook, para que você acompanhe comigo agora com muita atenção como é que a imprensa tradicional faz para ocultar as coisas, para inverter as coisas. O próprio Estadão realizou essa pesquisa, onde o Lula é o mais bem avaliado. Mas você quer ver como é que o Estadão publicou essa pesquisa? Willen, acompanha aqui com a gente. Vamos aqui mostrar como é que o Estadão publicou essa pesquisa. Olha aqui, ó. É o site do Estadão e tem os resultados dessa pesquisa que eu vou te mostrar aqui. Intervenção não ajuda Temer, diz Ipsos. Essa é a manchete do Estadão. Essa é uma forma de esconder, porque quando você faz uma pesquisa, é igual corrida de cavalo. Você quer saber quem está em primeiro, em segundo e em terceiro, e quer saber o que está levando a essa classificação. Olha como é que o Estadão publica. Aí lá na... Você quer ver aonde? Aí fala, traz os dados... fala, mostra aqui os gráficos e não sei o que de desenvolvimento das coisas e tal. Joga aqui a informação do primeiro lugar embolada com os demais. Você pode ver aqui, tá? E aí comenta, fala mais um monte de coisa. Aí no último parágrafo, olha aqui, ó. Olha aqui, no último parágrafo da matéria todinha, é que ele traz os dados mostrando que Lula está em primeiro lugar. Então, essa é uma maneira que a imprensa tradicional, que recebe muitas vezes dinheiro dos governos, né, para se manter, faz para mostrar os dados reais. E aí a gente precisa hoje ler as informações que estão na mídia sempre com espírito crítico. Eu tenho dito isso aqui na Rádio Trabalhadora, aqui no programa Antena Ligada. Quando você ver uma informação, você não pode ter... você tem que ler até o fim. Leia tudo. Porque se você ler a metade, você vai estar informado pela metade. Mas quando a gente lê toda a informação publicada aqui pelo Estadão, eu não posso acusar o Estadão de ter ocultado fatos. Não, os dados estão todos aqui da pesquisa. Mas eu posso mostrar para o Walter, mostrar para você que nos acompanha pelo Facebook, que o Estadão inverte, coloca o dado menos importante, que é Temer mal avaliado. Ora, Temer mal avaliado é chover no molhado. É chover no molhado, não tem um brasileiro que está satisfeito com isso. Talvez só os que têm cargo comissionado lá estejam satisfeitos. E aí inverte e coloca no último parágrafo, na última linha, a informação de que Lula é o mais bem avaliado neste momento entre o povo brasileiro. Então, quando você ler uma informação dos veículos tradicionais, fique atento. Os dados estão lá, mas vai exigir uma leitura um pouco mais atenta para você perceber o que está sendo colocado. Não é isso, Walter? O que você acha? Verdadeiramente, é isso mesmo, Roberto. Isso é linha mestre da mídia tradicional e conservadora desse país, né? Você veja bem, a notícia que seria mais importante a ser dada, você foi correto, é quem lidera as pesquisas eleitorais. E quem lidera as pesquisas eleitorais está onde? Nessa matéria. Escondido no meio da matéria, lá no final da matéria. Né? Lá no final da matéria. Isso é sublinhar. Quando você fala assim, você pega um veículo de comunicação dos meios tradicionais e conservador. Você tem que ler todo o corpo da matéria. Nem sempre a manchete representa o que está no corpo da matéria. A manchete só vai ser manchete real
se for do interesse, se o fato real for do interesse dos veículos tradicionais e dos donos da mídia, que são milionários, né? São famílias ricas que dominam aí a questão da mídia, né? 6 famílias dominam os meios de comunicação nesse país. Lembrando que, absurdo, que a própria Jaime Câmara aqui foi comprada por um grupo por mais de 700 milhões de reais. Então é gente que tem bala na agulha, gente capitalista, gente burguesa, como dizem aqui os nossos vários entrevistados, são rentistas, pessoas que vivem da exploração do trabalho do outro e colocando dinheiro para render no banco, né? Exatamente, vive da mais-valia, né? Explorando cada vez mais o trabalhador e a trabalhadora em benefício dos seus interesses pessoais e econômicos. E hoje, logo mais às 14 horas, o STF vai julgar o habeas corpus, né? Aliás, o STF julgará, quer dizer, a gente tem, veja o cenário que está posto neste momento. Acaba de ser publicada essa pesquisa do Estadão e do Ipsos, onde o Lula é o mais bem avaliado. E aí a Carmen Lúcia, ela se viu obrigada, né, pela pressão, ela se viu obrigada a marcar o julgamento do habeas corpus de Lula no STF para hoje às 14 horas. E por quê? Porque, por lei, ela já teria que ter feito isso. Agora, como é que uma presidente de um Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, se encontra, aconteceu na semana retrasada, com o presidente investigado Michel Temer e, ao mesmo tempo, engaveta o julgamento de um habeas corpus, que habeas corpus não sou eu que digo, não é o Walter, é a Constituição Federal que diz, tem que ser julgado. E ela engavetou e foi lá encontrar com o Temer, que é investigado dela. A gente fica aí a pensar o que é isso, não é, Walter? Não, e o pior de tudo não é isso, né? O presidente Temer é réu investigado pelo Supremo Tribunal Federal. Como é que a presidente de uma corte que é responsável pelo julgamento de um réu se encontra com esse réu? Né? E o mais absurdo disso tudo, Roberto, né, é o desrespeito à Constituição Federal. A Constituição é claríssima, né? A Constituição diz e prescreve: qualquer cidadão brasileiro tem direito a recorrer em liberdade até a última instância. E segundo, o habeas corpus, o chamado HC, tem precedência em qualquer pauta de qualquer tribunal. Né? Isso é um direito constitucional, está escrito na Constituição. Se eu impetro um habeas corpus em favor de alguém, esse habeas corpus tem precedência sobre qualquer matéria jurídica em pauta nos tribunais. Né? E o pior de tudo também é isso. Você veja bem como as coisas nesse país andam assim, são entranhadas em favor daqueles e daquelas que perpetuam o golpe nesse país. O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, que hoje é advogado do presidente Lula e advogado da Dito, né? Da Dito é um advogado de graça, ele se dispôs a advogar para o presidente de graça. Ele pediu pauta com a presidente do Congresso, do Supremo Tribunal, ministra Carmen Lúcia, e ela negou. Mas, na segunda-feira, ela recebeu um dos movimentos que faz oposição cerrada ao ex-presidente Lula, o Vem Pra Rua. O que é isso? Que absurdo é esse? Eu me recuso a receber um advogado, que isso está no regimento interno do Congresso, do Supremo, mas recebo aqueles e aquelas que fazem oposição cerrada ao ex-presidente Lula. Isso é brincadeira. Isso é brincadeira. Esse país virou um país de faz de conta, né? Como se diz, um país que está virando uma república de banana. E nós não queremos uma república de banana. Nós queremos um país democrático, um país onde homens e mulheres tenham seus direitos garantidos. Agora são 10 horas e 25 minutos. Quero cumprimentar a você que nos acompanha pelo nosso canal de áudio e também aqui pelas nossas redes sociais. Cumprimentar o Eudes Brooks, ligado aqui com a gente, a Neuci Augusta. O pessoal fez alguns comentários aqui, né? Motomito 18, né, Eudes? Pois é. Neuci Augusta, por mais de 30 anos, golpistas vendilhões da pátria brasileira, a água é nossa. Bom, eu quero falar sobre outros assuntos. A questão de que hoje é o Dia Mundial da Água, dia 22 de março. A questão da água no mundo é uma questão séria, Walter. Os dados mostram o seguinte: de toda a água que existe no planeta, apenas 3% é água doce. Né? 70% do planeta Terra é água, mas é água salgada. Apenas 3% é água doce. Desses 3%, 0,5% está disponível. 0,5%. Então,
Assim como o petróleo, a água também já passou a ser o quê? Estratégico para todas as nações. Todas as nações. 0,5% apenas da água doce está disponível. E aí as multinacionais estão abocanhando as reservas de água doce nos países subdesenvolvidos. Olha o que está acontecendo na África. A questão da África é muito séria, a questão da Ásia é muito séria. Eu li uma informação de um dos presidentes do fórum que está acontecendo em Brasília, relativa à questão do aproveitamento da água no planeta. Na Ásia a questão é muito séria e na África é muito séria. E as multinacionais estão, com esses governos fracos e vendilhões, como falou aqui uma internauta, que foi a Neuci, estão comprando as águas dos países desenvolvidos. É o caso da Coca-Cola, que é uma das patrocinadoras do 8º Fórum Mundial da Água, que pretende controlar as reservas de água aqui no Brasil. Pretende? Será que pretende mesmo? Olha, a Coca-Cola falou o seguinte absurdo através do seu presidente. O presidente da subsidiária brasileira, o Henrique Brown, diz que pretende aproveitar o evento para promover a troca de aprendizados e tal, e que onde ela comprar os poços de água mineral, é água de alta qualidade, viu, Walter? Não é qualquer água, qualquer ribeirão, não. É só água de altíssima qualidade, água mineral. Aí a Coca-Cola falou aqui que vai, para a população que mora perto, não vai cobrar. Você já comprou Coca-Cola de graça aonde, meu amigo? Aonde que Coca-Cola vai dar alguma coisa de graça para alguém? Presta atenção. Será que esse presidente está achando que as pessoas são tolas? E aí a gente tem o contraponto desses absurdos, né, que a Coca-Cola, aliás, é o maior produtor de bebidas não alcoólicas do país, já né, e atua em 9 segmentos: água, café, chá, refrigerante, néctar, suco, lácteos e outros. E aí o integrante do movimento dos atingidos por barragem, coordenador do Fama 2018, o Gilberto Servinski, disse que o anúncio da abertura das fontes pela companhia confirma o caráter mercantilista do fórum oficial. Então parece que esse fórum foi criado não é para discutir a questão da solução da água para o Brasil, não. Ele tem patrocínio da Coca-Cola e ele está fazendo uma denúncia aqui que por trás tem um processo aí de vender mais esse patrimônio nacional. Já venderam pré-sal aí com prejuízo de 3 bilhões em impostos e agora 3 trilhões. E a outra coisa aqui, só para fechar esse assunto. Olha o que disse o Gilberto. Nós temos alertado o povo para não cair nessa conversa de água de graça, porque a Coca-Cola vai dar água de graça para você, viu? Tá? Passa amanhã. A Coca-Cola falou isso através do seu presidente. E o Gilberto vem e complementa. A empresa afirma que distribuirá para a população do entorno das fontes que ela quer comprar em Serdona, que é a água do Brasil e do povo brasileiro. Isso é para dar um verniz ao compromisso social, parecer que a empresa tem responsabilidade social. E ao mesmo tempo, impedir uma revolta popular, porque o povo tem que reagir contra esse absurdo, né? E aí o povo precisa reagir e ele fala outras coisas aqui. Mas o que está posto é o seguinte: as grandes empresas internacionais perceberam que a água vai valer mais do que ouro daqui para frente. Por vários motivos. Um deles é o seguinte: até dados do próprio fórum, até 2050, nós estamos em 2018. 32 anos, é pouco tempo. Terão que ser produzidos o dobro de comida do que se produz hoje. Em 32 anos, a produção de comida para alimentar a população mundial terá que ser o dobro do que é hoje. Para produzir comida, precisa de quê? De água, né? Então, a água é o novo ouro. Vai valer mais do que petróleo, porque os países europeus estão caminhando para fontes de energia limpa, energia solar, hidrogênio, já está caminhando carro elétrico. Então os países desenvolvidos da Europa e Estados Unidos já estão caminhando para a renovação da fonte de energia que, quem sabe daqui a 30 anos não vai ser mais petróleo. Ou uma parte bem considerável menor vai ser o petróleo. Então o petróleo não vai ser a água. E aí vem aqui esse absurdo dessa multinacional querendo comprar com aval do governo brasileiro a água que é do povo brasileiro. Veja bem, Roberto,
É só pesquisar. Qualquer cidadão brasileiro que tiver um mínimo de conhecimento da rede mundial de computadores, entra lá e pesquisa Coca-Cola, água, África do Sul. Vai ver o absurdo, né, que essa empresa multinacional fez na África em relação à água. E se quiser também saber o que essas grandes corporações fazem, entrem aí, pesquise o que a Nestlé fez em São Lourenço, no estado de Minas Gerais. É a destruição pura e simplesmente do patrimônio natural, né? E como o Roberto disse, daqui a 30 anos, a produção de alimentos para alimentar a população mundial vai ter que ser 50% a mais. E para você produzir alimentos, você precisa de quê? Você precisa de água. Né? Qualquer coisa que um cidadão brasileiro do mais comum tem que fazer, ele necessita de água. E água, nós só temos 3% de águas em todo o planeta para consumo humano. 3% de água doce. E desses 3%, apenas 0,50% é próprio para o consumo. E as grandes corporações internacionais estão de olho nisso. E nós, trabalhadores e trabalhadoras brasileiros, não podemos permitir esse absurdo. Né? A venda da água, do patrimônio natural do povo brasileiro às grandes corporações internacionais. Nós temos que dar um basta nisso. E hoje é o Dia Mundial da Água, e nesse dia vamos dar um grito: a água é soberania do povo brasileiro. É verdade, relembrando da questão da água, a gente... me lembrei aqui da questão do Rio Doce, em Minas Gerais, né? Teve agora também outro vazamento de minério de ferro lá em Minas, que também estava poluindo outras cidades. Mas o Rio Doce ficou um caso tão emblemático, né, que poluiu todo o rio, deixou a população numa situação lamentável e está poluído até hoje. Eu acompanhei na semana passada uma matéria que mostrou que até lá no oceano está tudo poluído, está tudo acabado, né? Pela ganância da exploração do minério de ferro feita a qualquer custo, com relatórios mentirosos dizendo que o sistema de proteção do meio ambiente está sendo feito adequadamente, quando não estava. Então a gente lembra aí do Rio Doce, daquelas famílias, dos indígenas, da fauna e da flora. Então hoje, aliás, eu quero dizer o seguinte: está chovendo agora aqui no centro de Goiânia, né? Onde fica o nosso estúdio aqui da Rádio Trabalhador, está chovendo nesse momento. Salve, salve a água, mas vamos todos nós fazermos a nossa parte. E me lembro de uma outra situação, viu, Walter? Essa específica aqui do Rio Araguaia. O Rio Araguaia, ele é um ícone do estado de Goiás, ele é uma paixão dos goianos, né? Tem gente que nas férias só vai para o Rio Araguaia. E aí teve aquele caso lá de um fazendeiro que desviou metade do rio, na nascente do Rio Araguaia. E as autoridades têm uma dificuldade enorme para poder abrir um processo, fazer essa pessoa pagar pelos danos causados. Extremamente complicado. E tem um outro dado: Goiás é um dos estados da nação que produz muita soja e tal, mas também é um dos estados do país, se não o maior, com o número de pivôs. Né? E qual o problema de se ter o maior número de pivôs? Secam os rios. Acabam com os rios, os pivôs. Então tem muita coisa para ser feita. Eu, enquanto cidadão, você que nos acompanha aqui, nós vamos fazer a nossa parte, sim, é o trabalho de formiguinha. Mas nós temos que cobrar das nossas autoridades que fiscalizem e que façam o trabalho de proteger a nossa nação. Agora, como você falou, viu, Walter? Com quem está no poder hoje, é muito complicado pedir qualquer coisa, né? Porque essa turma que está no poder hoje, eles parecem que não tem. Parecem não, eles não têm compromisso com o povo brasileiro, com as nossas reservas de pré-sal. E agora, muito ameaçado com esse fórum que está demonstrando, e fórum bancado por multinacional, a água está também ameaçada. Mas veja bem, Roberto, você falou aí no fórum oficial, né, o fórum bancado pelas grandes corporações nacionais e internacionais, mas os movimentos sociais estão também realizando em Brasília, né, o FAMA, que é o Fórum Alternativo Mundial da Água, né, e resultado desse fórum mundial alternativo dos movimentos sociais do campo e da cidade, todos aqueles e aquelas que defendem as reservas naturais como patrimônio do povo brasileiro. Nesta data de hoje, no Dia Mundial da Água, nós
acabamos de ocupar a fábrica da Coca-Cola em Brasília. A fábrica da Coca-Cola está ocupada por homens e mulheres que defendem os recursos naturais como patrimônio do povo brasileiro. E você falou muito bem aí sobre o desvio da nascente, lá na nascente do Rio Araguaia, feito por um grande fazendeiro de Goiás, e ninguém faz nada. Agora, se fosse um trabalhador rural, um movimento dos trabalhadores rurais, e uma família sem terra que tivesse ocupado um pedaço de chão, você poderia ter certeza, meu amigo, que as autoridades judiciais, políticas e judiciárias já tinham agido. Quanto o pobre é chibata nas costas, e quanto o rico, carteira de crédito e empréstimo milionário. Isso que você acabou de falar, Walter, nós vamos mostrar aqui, ó, está na Rede Brasil Atual. Movimentos sociais ocupam fábrica da Coca-Cola em Brasília e denunciam as escusas transações que ocorrem entre grandes corporações e governos que querem privatizar as reservas de água doce do mundo, né? O Parque Industrial da Coca-Cola, nos arredores de Brasília, foi aí ocupado por integrantes de movimentos sociais na madrugada dessa quinta-feira. Eles protestam contra a privatização e o uso indevido das águas, que é sobre isso que a gente está falando aqui, né? Citamos aqui diversos casos absurdos, né? As multinacionais aí fazendo negociatas com este governo que está aí. Quando a gente fala deste governo que está aí, que vai para um fórum que acontece aqui no Brasil para fazer negociata com multinacional, então esse governo não representa o povo brasileiro. Aí seja de direita ou de esquerda, o governo não representa o povo brasileiro. O povo brasileiro quer ter direito e soberania sobre o petróleo, sobre a água, sobre a tecnologia e o conhecimento que produz. O governo que entrega as riquezas do Brasil não representa nem direita nem esquerda. Ele representa o quê? Ele representa o capital transnacional, o capital internacional, o mercado rentista e aqueles e aquelas que sempre na história da humanidade oprime o povo trabalhador. Olha, eu quero falar também, Walter, sobre o 6º Congresso Nacional que a Central de Movimentos Populares realiza no mês que vem, mas para a gente fechar esse assunto da água, segundo os manifestantes, além da Coca-Cola, empresas como Nestlé e a Danone, dentre outras, têm cobiçado as grandes reservas de água potável no mundo, não é só no Brasil não. Por que no mundo? Porque eles já perceberam que nos países subdesenvolvidos, em desenvolvimento, ou que tem governos como o governo brasileiro, que a cúpula inteira está envolvida com corrupção, eles podem comprar a riqueza daquele país, que é a água, que é a grande riqueza daqui para frente, dada aí os dados que nós apresentamos aqui, como a necessidade de dobrar a produção de alimentos até 2050. Você falou aí na Nestlé, eu também toquei na Nestlé. Citei 2 casos emblemáticos sobre o uso dos recursos naturais, especificamente da água, da Coca-Cola na África e da Nestlé em São Lourenço, em Minas Gerais. E são as 2 grandes empresas multinacionais que estão de olho na água brasileira, nas reservas de água do Brasil. Nós não podemos permitir e não vamos deixar. Né? Eu quero que depois o William mostre aqui essa informação. Deixa eu ver se eu consigo colocar esse áudio aqui. A TVT fez uma matéria importante sobre esse assunto que nós estamos falando. Vamos ver se dá para acompanhar aqui essa matéria da TVT. Vamos ver aqui, William. Contaminação de nascentes e privatização da água. Casos de destruição e de monopólio debatidos nestes 5 dias do Fórum Alternativo Mundial da Água em Brasília. O repórter Welson Kalinowski conversou com participantes do fórum que viveram estas histórias. Acompanhe. Aí a reclamação da comunidade vem de muitos anos, talvez mais de 15 anos. Agora, no momento, foi que começou a se organizar melhor a população, ao ponto de se rebelar e chegar a invadir a fazenda, porque já chegou a uma posição insustentável. A empresa Lavoura e Pecuária Igaraxi Limitada alegou que a captação de água foi autorizada para irrigação, mas faltou citar que o local da retirada era irregular, a menos de 40 quilômetros da nascente.
Um caso típico de monopolização da água. Ao ponto de, às vezes, não permitir que a água desça para o leito normal. A água fica retida toda na propriedade em função da potência do material que as fazendas utilizam para captar essa água. O rompimento da barragem da mineradora Samarco, em Mariana, também foi debatido no Fama. Mais de 2 anos após a tragédia que acabou com uma cidade e destruiu a vida de milhares de famílias ao longo do Rio Doce, de Minas até o litoral do Espírito Santo, o caso ainda permanece sem solução. A empresa não cumpriu a reparação prometida e o desastre ambiental caminha para a impunidade. A tragédia de Mariana só veio a dar um tiro de misericórdia. É o tiro que o rio não precisava naquele momento, que já não tinha mais água. Em alguns momentos o Rio Doce não chegava no oceano, então trazia vários transtornos para as pessoas. E o que a gente fica muito indignado é que essa Samarco não foi penalizada. Os presidentes, os coordenadores da Samarco, os órgãos ambientais do Estado, tanto do Espírito Santo quanto de Minas, não conseguiram punir os culpados. E hoje as pessoas vivem doentes, né, com metal pesado no rio. Provavelmente as futuras gerações terão várias doenças. Ocorrido em fevereiro, o vazamento de rejeitos de bauxita da refinaria norueguesa Hydro, no município de Barcarena, no nordeste do Pará, foi o caso mais recente ocorrido no Brasil. Ficou constatada a contaminação por altos índices de chumbo nos igarapés da região, que desaguam no Rio Pará. A água vermelha corre na direção do mar, afetando as comunidades e o meio ambiente. Vai para Baía do Guajarate, de Belém, Marajó, e todo mundo está sofrendo as mesmas consequências. Embora nós estejamos hoje sentindo o impacto mais presente porque estamos mais próximos, mas esse a longo prazo também estou sentindo a situação que está acontecendo com ele, a questão do açaí, porque esse açaí está sendo também contaminado, entendeu? E esse é nosso meio de sobrevivência, a nossa agricultura é o açaí, é a roça. Segundo Fátima Dias, os vazamentos, mesmo em menores quantidades, já ocorrem há pelo menos 15 anos e diversas multas foram aplicadas no período. Eles estão multados, mas não pagam. Eles recorrem sempre. Quer dizer, nós, a comunidade, não temos nada de retorno disso aí. É só uma negociação entre o Estado e as empresas e nunca volta para nós nada. Igual a Metrocoisa. Então, o que acontece aí? O que está posto aí? Então, a matéria da TVT, né? Muito bem feita a matéria, mostrou aquilo que nós falávamos aqui da questão dos acidentes e da impunidade. Essas empresas teriam que gastar milhões, não reparariam o meio ambiente levaria ainda aí 20, 30, 40 anos para se recompor, e aí tá aí ó, a questão da impunidade, isso que nós falamos aqui, a gente aqui mostra. Quero convidar você para conhecer a TVT, procure aí na internet, né? Conheça a TVT, você consegue acessar pela internet, conheça a Rede Brasil Atual, você acessa pela internet. É uma forma de ver os fatos com uma análise diferente da mídia tradicional, que é isso também que a Rádio Trabalhador faz. Quero mudar de assunto agora, quero falar um pouquinho, Walter, com você, sobre o 6º Congresso Nacional da Central de Movimentos Populares. Aproveitar também o momento para dizer o seguinte: o que é a Central de Movimentos Populares? De acordo com... Aí vamos ser bem irônicos. De acordo com a Folha de São Paulo, a Central de Movimentos Populares é a CUT dos miseráveis. O que quer dizer isso? A CUT é a maior central sindical da América Latina. Ela congrega o quê no seu interior? Organizações de base sindicais, sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras. A Central de Movimentos Populares não é diferente, é uma central que congrega no seu interior organizações populares, urbanas, né, da cidade, associações de moradores, associação de mulheres, associação de LGBTs, associação de negros e negras, associação de lutadores e lutadoras por moradia popular, educadores populares, ambientalista, né, toda essa profissionais do sexo, porque são trabalhadores e trabalhadoras, profissionais do sexo, catadores de materiais recicláveis. E qual é o objetivo da central? Qual é o objetivo principal da Central de Movimentos Populares? É organizar, articular e ajudar nos encaminhamentos das lutas populares. Para que essas pessoas tenham direitos e acesso
por exemplo, a serviço público e tal, seria por aí? Sim, também, né? Também. Por exemplo, vamos citar bem um exemplo. A central tem no seu interior, em Goiás, vamos citar um exemplo de Goiás, tem no seu interior filiado 14 entidades de habitação popular, que luta por moradia popular. Né? E nós reunimos essas 14 organizações e tiramos uma linha de ação de enfrentamentos aos problemas e que afeta a falta de moradia popular nesse estado e nesse país. Né? E representamos essas 14 organizações no fóruns nacionais, estaduais, regionais ligados ao tema. É isso, né? Não só um caráter reivindicativo, mas um caráter propositivo também. Tá certo. Vamos falar então, esse 6º Congresso Nacional da Central de Movimentos Populares acontece na cidade de São Paulo, em Guaquarema, de 4 a 8 de abril. 4 a 8 de abril, a central que está... Nós estamos em 22 estados da federação, mais o Distrito Federal. Realizamos em 4 anos o nosso Congresso Nacional, onde no Congresso nós definimos a linha global de atuação dos próximos 4 anos, elegemos a nossa direção nacional e damos rumo alinhavamos qual será a nossa ação no cenário político nacional, regional, estadual e municipal. Né? Essa é a tarefa do nosso Congresso. Discutir as linhas gerais de atuação da Central e discutindo o cenário político nacional e qual será a nossa atuação frente a isso que é posto aos trabalhadores e trabalhadoras. Já estão colocadas algumas metas? Já tem alguma coisa nesse sentido que está sendo trabalhado? A meta principal que nós temos como plano de luta no próximo período é o que está ocorrendo hoje, né? É o enfrentamento ao desmonte do Estado brasileiro. Né? A primeira tarefa principal é essa. É fazer o enfrentamento ao desmonte do Estado brasileiro. Garantir direitos. Né? Um Estado que volte à sua normalidade democrática é um Estado onde nós não podemos aceitar que homens e mulheres, especialmente mulheres como a vereadora Marielle, que sempre defendeu os trabalhadores e trabalhadoras, o negro, o pobre e o favelado, seja vítima de extermínio de um Estado que está a serviço daqueles e daquelas que há 517 anos sempre nos exploraram. Essa é a tarefa principal nossa. Enfrentar aqueles e aquelas que nos oprimem. Agora são 10 horas e 48 minutos. Ontem, Walter, nós recebemos aqui a Bia de Lima, presidenta do Sintego, e aqui o nosso cumprimento aos professores, professoras, aos administrativos que bravamente fazem aí a educação, né? Muitas vezes sem condições. E aí, é bom a gente lembrar, mostra aqui, William, por favor. O Sintego está convocando uma assembleia da Rede Municipal de Ensino de Goiânia, com paralisação, para que no dia 27 de março, às 9 horas, em frente ao Paço Municipal, então veja bem, a Assembleia vai acontecer lá no Paço Municipal, né? Na pauta, entre os assuntos estão adicional de 30% para os auxiliares de atividades educativas, diferença da database de 2017 para administrativos da educação, database de 2018, piso de 2018 para os professores, IMAS, IPSM, diretrizes e outros encaminhamentos. Então, atenção aí, pessoal da Educação Municipal, o Sintego convoca para a Assembleia lá no Paço Municipal, dia 27, às 9 horas da manhã. A Bia de Lima falou muito sobre vários assuntos relativos à educação. Se você quiser saber mais informações, acesse o nosso Facebook, a entrevista está no nosso canal do Facebook. Falou sobre militarização, falou sobre a questão da precarização das escolas, está também no nosso canal no YouTube, né? O William está aqui me lembrando, também está no canal do YouTube da Rádio Trabalhador. Então, confira, você pode, se você se interessa pelo assunto da educação, você, professor, pode conferir a entrevista completa com a Bia de Lima, presidenta do Sintego Goiás. Falou também sobre as pautas específicas da educação municipal, mas também da educação estadual, tá certo? Roberto, eu queria aqui dar um abraço na Bia de Lima, essa valorosa e combatente
servidora da educação, professora, essa classe tão sofrida nesse país, né? Veja bem o que ocorreu a semana passada na cidade de São Paulo, né? E veja bem o que ocorre nesse país com aqueles e com aquelas que têm a tarefa primordial de nos preparar para a vida. Os professores em Goiânia, em Goiás, no Brasil não é diferente, né? Então, meu abraço à Bia de Lima, meu abraço aos professores, aos técnicos administrativos das escolas, aqueles e aquelas que nos têm a tarefa de educar para enfrentar a vida. Um abraço, Bia, um abraço aos professores e professoras desse estado. E a gente precisa lembrar que ontem foi o Dia Internacional contra a discriminação racial. E o Sintego, juntamente com o Movimento Negro Unificado e a CUT, realizaram um ato lá na porta do Tribunal de Justiça, aqui em Goiânia. Realizaram um ato lá. Willy, vamos mostrar aqui a foto, né? Então, o pessoal se reuniu lá na porta do TJ Goiás, fizeram um grande ato lá, exigindo que os crimes contra os negros, né, por questão de racismo, aí, sejam devidamente verificados, e que se houve crime, que os responsáveis sejam punidos, tá? Esse ato aconteceu lá em frente ao TJ Goiás, aqui em Goiânia, organizado pelo Sintego, pelo Movimento Negro Unificado e pela CUT. Vidas negras importam. Eu gostaria, a gente está chegando aqui ao finalzinho do programa, mas eu gostaria ainda de mostrar uma outra fotografia para você que nos acompanha. E claro, para quem está no nosso canal no Facebook, apenas de áudio, eu mostro foto aqui, tem que relatar para você. Muita gente foi lá na porta do TJ Goiás, levantou cartazes, fizeram lá um abraço, fizeram houve falas, em defesa do quê? De que o crime de racismo, nos dias de hoje, não dá mais, né? Tem que superar isso, somos todos iguais. O sangue que corre na nossa veia é da mesma cor, e os direitos de negros, brancos, amarelos, são os mesmos direitos e são ditos pela Constituição Federal. Bom, falamos aqui do Fórum Oficial da Água, que parece que, segundo denúncias, os dirigentes estão negociando a água do Brasil com as empresas internacionais, mas existe também um fórum paralelo. A população, o povo do Brasil está se mexendo. Maior fórum alternativo, que é o FAMA 2018, reafirma a defesa da água para todos, né? Na matéria da TVT que nós mostramos no programa de hoje, se você está entrando aqui no canal agora, você pode assistir lá na TVT também. A empresa chega, se instala na cabeceira do rio e toma a água toda, usa a água e depois joga a água poluída no rio. Aí ribeirinhos, agricultores familiares, chacareiros, a pessoa que tem uma chacrinha de descanso, a água que passa lá é pouca e poluída. Tá certo isso? Não tá certo isso. Mas aqui, ó, mostra aqui o William. Maior fórum alternativo. Os organizadores do evento, do Fórum Mundial da Água, devem consolidar fóruns regionais permanentes de diagnóstico, acompanhando e fazendo oposição ao controle privado aí que está sendo posto. O lema do Fórum Alternativo Mundial da Água é o seguinte: água é direito e não mercadoria, como querem fazer as multinacionais. Está aí, né? Então são ribeirinhos atingidos aí. Olha só, mais de 6 mil inscritos no Fórum Alternativo da Água, representando povos indígenas, quilombolas, pescadores ribeirinhos, camponeses, moradores das periferias urbanas e trabalhadores. Todo mundo contra a privatização da água, que é do povo brasileiro. Veja bem, Roberto, você falou aí no Fórum Alternativo, no FAMA 2018, né? A semana passada também, encerrou a semana passada, o Fórum Social Mundial, né? A população do planeta se mobilizando contra o desmonte do mundo, contra a exploração do homem pelo homem, especialmente a exploração dos poderosos, das transnacionais, dos mercados, do sistema financeiro contra os trabalhadores e trabalhadoras. Vamos sempre isso. O nosso recado sempre é esse: resistir sempre, temer nunca.
Engraçado, né? Temer nunca. É isso mesmo. Resistir sempre. Walter, então Essa é a tarefa. vamos lembrar aqui só então o 6º Congresso Nacional da Central de Movimentos Populares acontece em Guaquarema de 4 a 8 de abril. Como é que a pessoa pode fazer para se inscrever? Não, a participação no Congresso da CMP é uma participação que se dá de forma fechada. Fechada por quê? Quem participa dos congressos da CMP são só representantes de suas entidades filiadas. Né? Participa de um congresso local, a sua entidade vai lá, se reúne, faz uma plenária. Elege os delegados. Elege os delegados, esses delegados vão para uma plenária para um congresso municipal, do congresso municipal para um congresso regional. Então existe todo um processo democrático, todo um local, processo democrático. municipal, estadual, e aí o pessoal e aí vai o para nacional. Né? E a delegação de Goiás é uma delegação como é igual para todo o país, né? Só diferentemente só São Paulo, que a delegação de São Paulo é maior, pelo seu estado mais populoso, mas 22 estados e o Distrito Federal, 21 estados com 15 delegados, né? Que totaliza aí 450 delegados reunidos de 4 a 8 de abril na Escola Nacional Florestan Fernandes. Essa escola pertencente a um combativo movimento, né, que pertence ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Nós estaremos lá durante uma semana, homens e mulheres de todos os rincões desse país, discutindo e aprovando quais são as metas da Central de Movimentos Populares para 2018, 2019, 2020 e 2022. Quais são as nossas tarefas ao enfrentamento do desmonte e da opressão do homem pelo homem. Bom, eu quero agradecer imensamente, Walter, pela sua contribuição aqui no programa de hoje. Obrigado e o convite para você retornar posteriormente, que esse congresso seja um sucesso e aponte aí caminhos, né, para que a gente ache soluções para essas populações tão esquecidas dos governantes, não é? Sim, Roberto, a gente, em nome da Central de Movimentos Populares de Goiás, a gente agradece, né, o espaço da participação aqui na Rádio Trabalhador. Nós já estamos ficando dono, né? Somos sócio da rádio, né? Então a gente convida os trabalhadores e trabalhadoras desse estado a sempre ligar aqui, escutar, porque aqui tem boa música, tem boas informações e tem bom debate. Rádio do Trabalhador, eu sempre disse, né? Quando esse instrumento foi colocado no ar, que é o serviço de informação dos trabalhadores e trabalhadoras desse estado. Aqui você acha boa música, boa informação e bom debate. E a luta sempre, resistir sempre, temer nunca. Obrigado, Walter. Lembrando que amanhã o programa Antena Ligada vai ao ar um pouquinho mais cedo. Nós entraremos às 9 horas da manhã e não às 10 horas como de costume. E amanhã nós vamos discutir aqui movimento estudantil. Vamos receber aqui representantes do movimento estudantil. O pessoal está confirmando aí, vamos ter representantes de DCEs, de UNE, gente ligada aí à questão estudantil. Vamos falar sobre passe livre, muita coisa aí para amanhã então. Excepcionalmente, amanhã o programa vai ao ar às 9 horas. Como hoje é o Dia Mundial da Água, eu quero agradecer, claro, a você que participou aqui com a gente pelas redes sociais, né? E obrigado pelos elogios, Walter, a Rádio Trabalhador. Esse é o nosso papel mesmo, aqui não tem censura. Eu quero, viu, Willi, terminar com uma imagem. É claro, desejando ao Walter, desejando a você que nos ouve pela internet, pelos aplicativos, um bom almoço. Mas quero terminar neste dia tão especial que é o Dia Mundial da Água, com uma mensagem aí que vem do FAMA, que é o Fórum Alternativo Mundial da Água, né? Quero concluir o programa, viu, Willi, com esta mensagem, com esta imagem aqui, ó. Muito importante para que nós, cidadãos, nosso povo brasileiro, tenhamos isso bastante claro. A água é direito e não mercadoria. E muito menos uma mercadoria que brota das nossas terras, das nossas montanhas, brota do solo brasileiro. E aí eu diria assim, para quem acredita, que Deus nos deu as melhores águas do mundo, então não vamos aceitar esses governantes que estão aí vender a nossa água para as multinacionais. A água é direito e não mercadoria. E com esta imagem, com esta informação, eu desejo a todos que nos acompanham um bom dia, bom almoço para você. Para você também, viu, Willi? Bom almoço. Tchau, tchau. Até amanhã. Amanhã às 9 horas, hein?
Até lá. Tchau, tchau.